Olá, passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal da playlist de lugares assombrados. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, para quem gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de lugares assombrados. No vídeo de hoje conheceremos toda a história por trás de um imenso edifício, exemplo de arquitetura de estilo de renascimento gótico do início do século XX, localizado em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Gigantesco e com um passado bastante triste. Conheceremos a história de um dos lugares mais assombrados do mundo, o sanatório Waverly Hills. Quer saber mais a respeito? Aguardem após a intro do canal. Até já! O terreno em que se localiza o antigo sanatório foi comprado em 1883 pelo Major Thomas H. Hayes, como a casa da família Hayes. Como a nova casa ficava longe de qualquer escola, o Major decidiu abrir uma escola no local para suas filhas frequentarem e contratou Lizzie Lee Harris como professora. Devido ao gosto da senhorita Harris pelos romances de Waverly de Walter Scott, ela chamou a escola de Waverly School. O Major gostou do nome, que soava pacífico, e chamou a propriedade de Waverly Hill. No início do ano de 1900, o condado de Jefferson foi gravemente atingido por um surto de tuberculose. Na época, havia muitos casos de tuberculose em Louisville, por causa de todos os pântanos ao longo do rio Ohio, que eram perfeitos para a bactéria da tuberculose. Em virtude da epidemia que passou a assolar o país, bem como pelo local ser afastado da cidade, a propriedade acabou sendo vendida para dar lugar a um hospital dedicado ao tratamento desses pacientes. Na época, os locais escolhidos para a construção desses hospitais ficavam em terrenos elevados e rodeados de tranquilas matas, tanto como forma de auxiliar na recuperação dos pacientes por meio de uma atmosfera tranquila e serena, como também para evitar que a doença se disseminasse para habitações próximas. Em 1908, iniciou-se a construção do sanatório de Waverly Hills, então um edifício de apenas 2 andares, com sua inauguração ocorrendo em 26 de julho de 1910. Ele começou como um prédio de madeira de 2 andares. Ele tinha um edifício principal, onde ficava a administração, e 2 pavilhões ao ar livre, com capacidade para 20 leitos para cada pavilhão. Esses pavilhões seriam usados para tratamento de pessoas que estavam com a doença na fase inicial. À época, o sanatório era considerado um dos mais modernos e bem equipados no combate à tuberculose. O surto em Kentucky estava apenas começando. As vítimas da cidade de Louisville estavam cada vez mais aumentando. A tuberculose estava se tornando uma doença mortal. Pacientes ficavam na espera pelos arredores de Waverly Hills, mas não conseguiam ajuda, pois o sanatório era pequeno e não havia como parar a epidemia, que era uma doença terrivelmente mortal na época, pois não havia cura. A peste branca crescia e a capacidade do hospital teve de ser aumentada. Em dezembro de 1912, um hospital para casos avançados foi aberto para o tratamento de outros 40 pacientes. Em 1914, um pavilhão infantil acrescentou mais 50 leitos,
aumentando a capacidade para 130 leitos. O pavilhão das crianças não era apenas para crianças doentes, mas também para os filhos de pacientes com tuberculose que não poderiam ser atendidos adequadamente de outra forma. A meta era adicionar um novo prédio a cada ano para crescer continuamente. Como os casos só aumentavam, mais leitos precisaram ser adicionados. E sendo assim, o local chegou a ter 150 leitos, sendo 50 para o pavilhão infantil. Como a manutenção da estrutura de madeira do local gastava muito e o local não suportaria mais leitos, isso fez com que as autoridades decidissem fazer um hospital maior, com 5 andares e com espaço para mais 400 leitos. A ampliação se iniciou em março de 1924 e a reinauguração ocorreu no dia 17 de outubro de 1926, quando então o sanatório passou a oferecer, nos andares recém-construídos, amplas janelas para amenizar os sofrimentos causados pela doença que ataca os pulmões. Além disso, devido ao alto risco de contágio, os profissionais que ali trabalhavam receberam residências nos fundos do terreno, de forma a se manterem os mais distantes possíveis da cidade. O local acabou sendo uma comunidade autossustentada, que tinha o seu próprio CEP, cultivava a sua própria comida e tinha a própria estação de rádio. Como o sanatório se encontrava no alto de uma colina, para os médicos, enfermeiros e fornecedores poderem subir com segurança, foi construído um túnel com 150 metros de comprimento, que ia da base da colina até o hospital. No local havia um conjunto de trilhos e um carro movido por um sistema de cabo motorizado para que suprimentos pudessem ser facilmente transportados para o topo por esse túnel. No entanto, com o aumento da epidemia, a taxa de mortalidade chegou a cerca de 3 pacientes ao dia, e o citado túnel passou a ser utilizado ainda para transportar corpos para fora do sanatório, onde o carro da funerária já esperava na base. Essa foi a forma encontrada para minimizar o contato dos mortos com os que ainda sobreviviam, pacientes e familiares. Atualmente, o túnel é um dos lugares onde são registrados vários fenômenos paranormais. Já que não existia remédio à época para a cura da doença, várias tentativas de tratamento foram utilizadas. Pensava-se que o ar fresco, a boa comida e o sol ajudariam a curar a doença, juntamente com uma supervisão médica competente. Os funcionários faziam de tudo para manter a moral elevada dos pacientes. Acreditavam que isso manteria os pacientes vivos por mais tempo e não sucumbiriam à doença. Além disso, os funcionários, por não saberem a forma de contágio e não saberem como tratar, permitiam que os familiares visitassem os pacientes, sem saber, na época, que se tratava de uma doença transmitida pelo ar. Ou seja, sem intenção, os familiares acabavam sendo contaminados durante as visitas aos parentes. Na tentativa de curar as pessoas, os médicos pensaram em muitos tratamentos diferentes e muitos pacientes não sobreviveram a essas práticas médicas experimentais. Dentre esses tratamentos, tínhamos a toracoplastia, que é a remoção de 7 a 8 costelas da parede torácica para expandir o pulmão, a pneumectomia, que é a remoção cirúrgica de partes infectadas do pulmão e às vezes de todo o pulmão, inserção de balão nos pulmões dos pacientes em que encheriam de ar para ajudar na respiração. Havia também a teoria do tratamento solar, ou seja, o paciente, ao se banhar no sol, ajudaria a matar a bactéria. Além disso, como à época os anestésicos não eram tão eficazes, é possível que muitos pacientes tenham passado pelas intervenções cirúrgicas sem que fizessem uso de anestesia. Hoje, se estima que a taxa de sobrevivência a essas técnicas fosse de somente 4%. Com a introdução da estreptomicina, que foi o primeiro agente efetivo no tratamento da tuberculose, cujas primeiras amostras foram concebidas em 1943, e, a partir de então, os casos de tuberculose foram reduzindo.
e não havia mais necessidade de um hospital tão imenso como o Waverly Hills. Os pacientes que ainda permaneciam no hospital foram enviados ao sanatório Hazelwood, em Louisville. Em junho de 1961, o sanatório de Waverly Hills foi desativado. Em 1962, o prédio foi reaberto com o nome de Woodhaven Geriatric Center, uma espécie de asilo que tratava de pacientes com demência, dificuldade de mobilidade e até deficiência mental grave. O local foi fechado pelo Estado em 1982, diante da constatação de abusos nos tratamentos ofertados no centro geriátrico. Em 1983, o prédio foi comprado e os compradores objetivavam transformá-lo em uma prisão. Mas isso não foi concluído devido aos protestos dos moradores da região. Então foi proposta a conversão em apartamentos, mas dificuldades financeiras não deixaram o projeto sair do papel. Em 1996, Robert Albert Haskell comprou Waverly Hills e a área circundante com a intenção de reformar o prédio e construir no topo a maior estátua de Jesus Cristo, com mais de 46 metros de altura, além de transformar o local em uma capela. O plano não deu certo, porque o dinheiro arrecadado com os fiéis também não era suficiente. Em 2001, Waverly Hills foi adquirido por Mattingly, os quais realizavam um tour em Waverly Hills, cujos lucros são utilizados para a manutenção do local. Inclusive, há um site do local para você agendar as suas visitas, e o link desse site eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E você pode até alugar um quarto para passar a noite e, quem sabe, presenciar a sua própria atividade paranormal. A quantidade de mortos no local, cerca de 6.000 durante os anos de atividade, unidos a um passado triste e repleto de dor, fazem com que esse local seja considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. De acordo com os relatos dos visitantes, presencia-se luzes nas janelas, ouve-se sons de passos, murmúrios, prantos e portas batendo. Uma enfermeira do antigo asilo, presa em 1984, acusada de torturar pacientes, afirma que realizava tais práticas incitada por vozes que a ordenavam a fazer. Um vigia que trabalhou no local durante alguns meses disse que ao fazer rondas pelo asilo, ele se sentia triste, com propensões a se atirar por uma das grandes janelas, e que somente pensamentos terríveis permeavam sua mente. Atormentado, ele demitiu-se e dentro de pouco tempo sua vida voltou ao normal. Destaca-se que lá ocorreram diversos suicídios entre os funcionários do sanatório, atirando-se pela janela. Testemunhas relatam ainda que, sem explicação alguma, no corredor do refeitório é possível sentir o cheiro de panqueca e de pão. Quanto aos fantasmas famosos do local, temos um dos primeiros relatos conhecidos foi quando uma mulher chamada Jane Ann morreu e sua companheira de quarto, que se chamava Elizabeth, começou a ter surtos psicológicos e dizia que via Jane e até mesmo conversava com sua amiga depois de morta. Pouco tempo depois, Elizabeth morreu e quando aconteceu, os pacientes começaram a dizer que viam as duas passeando perto do quarto 418. Que era supostamente onde elas ficavam. Um dos médicos responsáveis pela área cirúrgica do hospital era o Dr. Joseph Cottons, que viu vários médicos e pacientes morrerem com a peste branca. Ele então começou a achar que tinha descoberto a cura para a doença, ou pelo menos uma forma de diminuir a dor dos pacientes. Devido ao inchaço dos pulmões, as costelas pressionavam e causavam muita dor, e algumas vezes até a perfuração dos órgãos. Joseph achou que serrando as costelas dos pacientes, esse sofrimento cessaria. No entanto, a anestesia nas décadas de 20 e 30 não era considerada eficaz e muitos morreram durante a cirurgia. Após a morte de Joseph, no corredor do quarto andar, onde ficava a sala de cirurgia, já foi visto um homem usando um jaleco branco. Esse fantasma toma a forma de uma sombra disforme, que vai tomando lugar até escurecê-la por completo. Seria o fantasma mais ativo e violento.
Ele se manifesta batendo nas paredes e jogando objetos. No 5º andar do hospital, os leitos das crianças vítimas da tuberculose. Havia também um terraço, chamado solário, onde as crianças podiam brincar sem sair do hospital. Entre todas as crianças estava Timmy, um menino que morreu aos 10 anos e que gostava muito de brincar com as bolas que ficavam no solário. Depois de morto, as bolinhas se mexiam ou eram lançadas como se um fantasma as jogasse. Isso deixava as enfermeiras e demais crianças muito assustadas. Segundo a série Ghost Hunters, houve 2 registros de Timmy durante as gravações. Ao fazerem a visita ao local, registraram uma assinatura térmica que acreditam ser de Timmy. Em outra visita, a equipe deixou uma bola no local, que foi chutada cerca de 5 metros. Outra história de fantasma bastante conhecida envolve o quarto 502 e uma enfermeira chamada Mary, encontrada morta em 1928. Disse que ela tinha 29 anos e engravidou de um médico casado. Ela foi encontrada pendurada em uma luminária no quarto 502. Dizem que ela se matou para evitar a vergonha ou o sofrimento que teria de passar por ser uma mãe solteira. Outros dizem que ela sofreu um aborto mal sucedido feito pelo pai da criança e que, para que o caso não viesse à tona e assim destruísse sua carreira, o médico montou a suposta cena do suicídio. Desde então, Mary vaga pelo sanatório, tentando dizer como realmente morreu. Em 1932, uma enfermeira que trabalhava na sala 502, a mesma de Mary, se atirou de uma das janelas, desconhecendo-se o real motivo. Em 2005 foi lançado o filme O Túnel da Morte, o qual foi filmado nas dependências do sanatório, abordando em seu enredo algumas das lendas existentes no local. O sanatório foi popularizado no programa Ghost Hunters. Ele também foi destaque no ABC, Fox Family Channel, Scariest Places on Earth, VH1 Celebrity Paranormal Project, Sci-Fi Ghost Hunters, Zona Reality Script, o programa britânico Most Haunted Paranormal Challenge, Ghost Adventure on Travel Channel. Programas paranormais Ghost Asylum e Paranormal Lockdown, ambos no Destino América. Também foi mencionado na série Supernatural, na temporada 11, no episódio 23, Alpha and Omega. A série da web BuzzFeed Unsolved visitou o local na 2ª temporada para um dos seus episódios sobrenaturais. O sanatório é também tema do 5º episódio da 3ª temporada de Kindred Spirits. Em 11 de agosto de 2007, o sanatório sediou o festival de música em turnê Sounds of the Underground Music Festival. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito do sanatório de Waverly Hills? Eu acredito que sim, a maior parte já deve ter escutado falar a respeito das histórias desse lugar que é considerado um dos lugares mais mal assombrados do mundo. E além disso, como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, há um link do site, né? Vou deixar o link aqui do site, em que você pode agendar uma visita para conhecer o sanatório. E como esse vídeo deve estar em período de pandemia, né? Eu estou gravando em período de pandemia, então ele provavelmente vai ser lançado, não sei, né? Vai que do nada a pandemia desapareça, que é assim que nós esperamos. Então, no momento atual, salvo engano, estão suspensas as visitas ao local, ou então são com grupos pequenos. Mas é possível você agendar e até alugar um quarto lá no sanatório para passar a noite. Já pensou? Então, ó, quem tem interesse, quem for passear por lá, já sabe, quiser ter a sua própria experiência sobrenatural lá no sanatório, o link está aqui embaixo, então vá lá, visite e aproveite. Se tiver uma experiência, conta aqui pra gente, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de lugares assombrados, há uma playlist de mistérios, de lenda, Lado Sombrio dos Games e muitas outras.
E há 2 playlists em que a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então, você pode encaminhar um áudio via WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo, o número, né? Aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar o seu áudio. Apenas peço que se identifique e diga a sua cidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto, fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de Lugares Assombrados aqui no canal. Beijo, tchau!